Ora, junta-se agora a nós, como já vimos no canto superior direito do ecrã, o professor catedrático e politólogo José Filipe Pinto. Professor, muito boa tarde. Estávamos aqui a ver as conclusões, algumas das conclusões daquilo que ontem aconteceu em Davos, com um recuo de Donald Trump, por um lado, ele que diz que foi alcançado aqui um princípio de acordo sobre a Groenlândia. Sabemos muito pouco sobre aquilo que efetivamente foi conseguido e que o levou a recuar nessa questão das tarifas, mas sabemos, por outro lado, que os líderes europeus mantêm a reunião de emergência, portanto, continuam desconfiados. Muito bom dia, Janete. Bom dia também aos senhores telespectadores. Sim, desconfiados, claramente, porque as duas palavras mais claras para definir esta situação é desconfiança e incerteza. E uma gera a outra. Significa o quê? Ontem houve aquele discurso de Donald Trump que ele disse logo, é evidente, que era a maior declaração que já fez. E aquele discurso é um discurso em que, primeiro, a análise do discurso é uma técnica e é preciso percebermos primeiro qual é o lugar do sujeito. O que é o lugar do sujeito? Quem é que sou eu para vos falar assim? E ele apresentou-se, eu sou o arauto da nova ordem que, obviamente, será liderada por mim. Depois, o segundo lugar é, quem são eles para eu lhes falar assim? E ele disse claramente, quem é que aqui está? Empresários, foi quem ele falou primeiro, muitos amigos e alguns inimigos. Alguns desses inimigos que, se não fossem os Estados Unidos, hoje falariam alemão ou japonês. Era uma referência à Segunda Guerra Mundial. E a seguir faz aquilo que se chama um discurso totalmente narcisista. Repare, Janete, que no final do discurso nós só ficámos com uma informação dele. É de que não ia usar a força. Mas nada, tudo o resto é numa reunião a posterior com Mark Rutte, de que já falaremos a seguir. Mas pelo menos foi a primeira vez que afastou o uso da força militar para anexar a Groenlândia, ao contrário do que vinha a ameaçar. Sabe, ele disse 3 vezes a palavra não. Neste discurso há 2 elementos importantes. Disse 3 vezes a palavra não, confundiu 4 vezes Groenlândia com Islândia. O que significa que é um pedaço de gelo. Nem interessa o nome. Ele disse que não tem... E é dessa forma que Donald Trump encara, de facto, a Groenlândia. O mundo, a Groenlândia é só um exemplo. É só um exemplo. Ele disse, não tenho de usar a força, não quero usar a força, não vou usar a força. E isto parece que tranquilizou os europeus. A seguir veio o aspecto negativo. Ele foi tremendamente ofensivo para os europeus. Repara a forma pouco elegante como se referiu a Emmanuel Macron, mas pior do que isso, disse que a Europa estava no caminho errado. E no caminho errado, no que diz respeito ao quê? À imigração, estávamos a trazer gente de longínquas paragens que não se revê na cultura europeia. É uma mensagem muito comum a todos os populismos culturais ou identitários, e depois na questão da energia, com esta história da energia verde, porque ele não acredita, evidentemente, no efeito de estufa. Apesar de estar a tirar proveito desse efeito de estufa, porque é esse efeito de estufa que está a permitir o degelo na Groenlândia, o degelo no Ártico. Portanto, o que é que nós percebemos claramente? Este é um discurso feito para mostrar que ele é o dono da razão e que ninguém o pode contrariar. E como não o podem contrariar, é evidente que terão de aceitar as suas decisões. É claro que também há muitos erros, muitas falácias no seu discurso. Repara a questão da Groenlândia, de não deverem ter devolvido a Groenlândia à Dinamarca. É evidente que a Dinamarca e a Groenlândia foram defendidos pelos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas foram defendidos, não foram cedidos. E depois é a questão, outra vez, da soberania. Ele voltou a insistir que precisava de ser soberano para fazer aquilo que se esperava, que ele achava que deveria ser feito. Depois veio aquele plano de Mark Rutte. Hoje eu já tenho dados... O que é que se sabe? O que é que permitiu, como o próprio Donald Trump disse, dar tempo a discussões adicionais com os aliados? O que é que foi julgado por Mark Rutte? Mark Rutte é o secretário-geral da NATO. Isto devia ser uma reunião entre Donald Trump, da Groenlândia, e a Dinamarca. Não foi. Porquê? Porque ele disse que tinha de ser resolvido no âmbito da NATO. E o que é que fica resolvido? Já há solução para este caso. E que verdadeiramente é um neocolonialismo. E porquê é que eu vou chamar um neocolonialismo? Em primeiro lugar, ele vai replicar na Groenlândia aquela que é a experiência britânica
em Chipre. Em Chipre, nós sabemos que a ilha de Chipre está dividida em duas partes. É como a Coreia. Uma parte que está ligada à Turquia, outra parte está ligada à Grécia. E a parte ligada à Grécia é que pertence à União Europeia. Então o que é que acontece? Nessa parte ligada, em que a maioria da população é de origem grega e que pertence à União Europeia, há duas bases, num tratado de 1960, duas bases britânicas. Mas não se chamam bases britânicas, bases militares, chamam-se bases soberanas militares. As bases funcionam como as embaixadas. Há muita gente que pensa que é território estrangeiro em território nacional. Não é verdade. A embaixada norte-americana em Portugal não é território norte-americano, é território português. O governo português, as autoridades portuguesas não podem entrar na embaixada sem a autorização do responsável da embaixada. Mas não é um território norte-americano. Como não é de nenhuma embaixada em nenhum país do mundo, é território desse país, é território do país de acolhimento. O que acontece é que goza de imunidade diplomática e, portanto, a autoridade do país só pode entrar lá quando é autorizada. Caso contrário, não pode. Só em situações limites, como, por exemplo, um fogo. Caso contrário, não pode. Então, estas bases são bases soberanas. Isto é um neocolonialismo. Significa o Império Britânico manteve dois elementos que eram importantes para os interesses britânicos na zona que era o Mediterrâneo. Mas como é que se pode replicar agora em termos de Estados Unidos-Groenlândia? Estas bases têm 250 km². Portanto, são bases que são de alguma monta. Como é que se vai replicar na Groenlândia? Vai-se replicar porque nós, europeus, dizemos que somos os arautos do direito internacional, mas convivemos com esta situação porque é a Grã-Bretanha que tem bases soberanas, coisa que o direito internacional não contempla. Como é que vai ser feito? Vai ser igual. Mas, como há agravante, as bases vão ser soberanas, mas para Donald Trump são território norte-americano na Groenlândia. Há sempre um jeitinho que se dá. Qual é a vantagem dele dizer que é território norte-americano na Groenlândia? É que vai continuar a fazer o elemento militar, vai lá poder pôr aquilo que ele chama a cúpula dourada, perfeitamente, pode aumentar o número de bases e de efetivos, claramente, mas depois há um dado novo. E qual é o dado novo? É que ele pode fazer exploração mineira e outras atividades sem consentimento da Groenlândia, sem consentimento da Dinamarca. E então percebemos o que é este neocolonialismo transacional. E é isso quando o New York Times diz que o acordo envolve pequenas parcelas de terreno da Groenlândia. É disso que se fala? Exatamente. Cada uma dessas pequenas parcelas de terreno é uma base. Mas é uma base que não está apenas adstrita à componente militar. É uma base soberana em que, verdadeiramente, os Estados Unidos podem fazer aquilo que entendem, que vá para além dos serviços de inteligência, que vá para além dos serviços militares. Tem a ver com o quê? Com aspectos comerciais, tem a ver com a instalação de determinadas infraestruturas que eles consideram importantes para apoio, mas também tem a ver com a extração mineira. E nós percebemos que 25 dos 34 minerais raros existem nesta zona. Janete, isto é um negócio, pura e simplesmente. E já agora, e vamos colocar no ar uma fotografia sugerida pelo professor. Explique-nos em que contexto é que aqui se faz esta espécie de celebração. Os nossos telespectadores estão a ver republicanos no Centro Kennedy, a comemorar o acordo. E como é que comemoraram o acordo? Está ali, fizeram um bolo em forma da Groenlândia que vai ser partido às fatias. E se repararem, há muitos pratos. E porquê é que há muitos pratos? Porque há muito para partilhar. E por isso mesmo é esta a visão, esta é a imagem que traduz por inteiro o que aconteceu. O que aconteceu é uma partilha da Groenlândia em que os Estados Unidos vão ficar com determinadas zonas, aquelas que querem, a fatia melhor será para eles, e em que não é apenas o elemento militar que aqui está, é também o elemento económico. E quando eu, penso que na última sessão que aqui estive, disse que há aqui uma ideia de uma Riviera no gelo, tem a ver com isto. Em termos reais, para além da mineração, se a mineração demorar mais ou não for suficientemente lucrativa,
há uma alteração. Qual é a alteração de planos? É claro, vamos investir aqui numa Gaza, numa Riviera como em Gaza, e nós assistimos hoje a que este Conselho de Paz, o que é que disse o género de Donald Trump? Quando olhou para aquela localização, percebeu imediatamente o enorme potencial turístico daquela região. É mais ou menos essa visão. Muito bem. Professor, a Ucrânia hoje vai haver desde logo um dos encontros mais alto nível, com Donald Trump e com Zelensky. Steve Witkoff também vai voltar a reunir em Moscou com Vladimir Putin. Ouvimos, por um lado, e na véspera deste encontro se concretizar, que será agora por esta hora portuguesa, coincide mais ou menos agora por volta da 1 da tarde. O que é que se poderá alcançar aqui, numa altura em que Donald Trump diz que se encontram num momento muito crítico, ao mesmo tempo que Steve Witkoff diz que falta apenas um ponto? Apenas um? Pode ser o mais difícil de todos. É o mais difícil de todos. O que é que estará em causa? São as cedências territoriais e a questão de Zaporizhia. Mas repare uma coisa, o que é que Vladimir Putin disse? Que está disponível para que todos os ativos que estão congelados nos Estados Unidos, os ativos russos, sejam utilizados no Conselho de Paz na reconstrução de Gaza. Isto significa o quê? Já comprou a posição de Donald Trump. E nós percebemos que este Conselho de Paz, que hoje é formalmente criado e no qual não estão presentes os aliados europeus, isto significa o quê? É a nova partilha do mundo. É o novo Congresso de Viena. E isto significa que Donald Trump e Vladimir Putin já estão de acordo. E já estão de acordo sobre a questão ucraniana. Portanto, quando Zelensky se pensou, mas Zelensky não está em Davos, não vai a Davos, claro que ele tinha de ir a Davos. E porquê é que tinha de ir a Davos? Porque sabe, Donald Trump hoje acabou de dizer, a Ucrânia para Vladimir Putin é a menina dos seus olhos. E ninguém faz mal à menina dos seus olhos. Isto foram passar a culpa, o ónus da responsabilidade para a Ucrânia. Portanto, Vladimir Putin teve aqui mais uma vez a capacidade de acionar um mecanismo que agrada naturalmente a Donald Trump e que acaba por influenciar também o rumo das negociações. É negócio, é aquilo que eu chamo sempre o elemento transacional. Significa, só há uma maneira, Trump disse que estavam próximas as posições e só se fossem estúpidos é que não faziam a paz. É evidente que ele gosta muito destas frases fortes, para quê? Para chamar a atenção do público. Mas ele sabe que continua muita coisa por discutir. E essa muita coisa por discutir é essencialmente quais são as garantias de segurança que são oferecidas ou proporcionadas à Ucrânia e também à União Europeia. E aí repare que a Groenlândia entra nessa parte das contrapartidas de segurança. E depois há um elemento fundamental, é quais são as concessões territoriais que a Ucrânia vai fazer. E vamos, desde o primeiro dia que eu tenho dito, há uma diferença muito grande entre de iure e de facto, de direito e de facto. Vamos assistir à mesma história que na partilha agora da Groenlândia. Significa o quê? Bases soberanas. Significa território norte-americano em território dinamarquês. E aqui é a mesmíssima coisa. Significa Donald Trump vai dizer que as cedências territoriais estão definidas. Como? Não pela lei, mas pelo direito. Não pelo direito e pela lei, mas pelo facto. E, portanto, aquela zona vai ser outra vez uma zona de comércio livre na sua perspectiva. Mais um negócio. E é um negócio para o qual ele já trouxe quem? Vladimir Putin. Primeiro trouxe Zelensky, para garantir que ficaria com as terras raras. O problema é que essas terras raras estão essencialmente na parte ocupada pelos russos. Então o que é que acontece? É preciso trazer Vladimir Putin. Estamos aqui com um presidente que é um negociador, é um pragmático negociador. E quando nós falamos na sua moralidade, quando nós falamos nos princípios, repare, ele condenou a Europa, ele criticou a Europa por não respeitar a cultura. Eu pergunto, e ele respeita a cultura europeia? Ele diz que a Europa, o Ocidente, tem uma superioridade no que diz respeito ao elemento cultural e por isso não pode ser conspurcado com a vinda de quem não se revê neste ideal. E ele revê-se neste ideal. É que nós percebemos claramente que só uma palavra que lhe interessa a ele é lucro. E só para terminar, a questão das tarifas. Ele não reduziu as tarifas, não anulou as tarifas por causa deste acordo. Ele anulou as tarifas porque precisava. E porquê? Porque os europeus ameaçaram, e estão hoje reunidos os líderes, ameaçaram começar a vender
a dívida norte-americana que têm nas mãos. E os Estados Unidos é um país muito endividado. Se isso acontecesse, os Estados Unidos também entrariam em colapso. E nós também. Não convém nem uns nem outros. Amanhã vai se juntar também a mim neste Jornal à Hora do Almoço e vamos ter mais tempo para abordar outras tantas questões